Olá, Código Aberto, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao seu programa de sábado à tarde, durante a semana, na internet, onde aqui você, jovem, tem um encontro marcado com a Palavra de Deus, com Deus e também com gente bacana que veio aqui para compartilhar um estudo diferente da Bíblia. Esse é o seu programa Código Aberto. E eu já começo hoje mandando um abraço para todos os nossos internautas. E olha só, tem pessoas bem diferentes que estão todos os dias entrando no Facebook, deixando um comentário, mandando um abraço e acompanhando o nosso selfie do Código. Todos os dias, sem falta, tem um recadinho especial para você interagir ali com a gente. E eu já mando um abração para Gleice Kelly, para Roseli Silva, Carla Cruz e o Ivonir Nassif. Vocês estão participando ativamente do nosso site. Eu fico feliz que ali no Face, todo dia eu respondo para vocês, a gente curte junto e você está interagindo diretamente comigo e com a equipe do Código Aberto. Esse é um programa diferente, jovem, é um programa onde você vem para ficar à vontade. A Novo Tempo tem esse espaço para você, jovem, conhecer a Deus, conhecer a Bíblia e falar de Jesus para as outras pessoas. Manda suas sugestões, compartilhe com a gente. Sempre eu digo lá no Face, viralize o bem, porque existe uma revolução jovem nas pontas dos dedos de uma geração disposta a fazer a diferença. E por isso que nós estamos aqui, para conversar sobre a Bíblia, sobre Deus e com você, com os nossos convidados. Fernando Rochael continua com a gente aqui, dá aquele sorriso bacana. Isso aí, é bom ter você aqui com a gente. Rebeca, né? Oi, tudo bem, Rebeca? Graças a Deus. Mais uma semana juntos. É um prazer estar de volta com esse povo aqui tão especial. Tô curtindo, viu? Tô gostando mesmo. Pastor Tiago, só na paz? Tudo em ordem, na paz e na boa. Tá bom, legal demais. Maranata, Mara, tudo bem? Bem, Tá graças curtindo? a Deus. Já passou uma semana, já tá mais à vontade? Super à vontade, curtindo muito bom estar aqui. Que legal. E a Suzane Hirley, tudo bem, Suzane? Tudo bem, pastor? Hoje você vai cantar com os dedos, né? Hoje vai sim. acompanhar Hoje o eu vou Rochael acompanhar o no final. Rochael. Fica aí que você vai participar com a gente. Obrigada, obrigada. Tá bom? Querido jovem Código Aberto no ar, eu já começo com uma oração especial. Vou pedir pro pastor Tiago orar pra gente. Vamos lá, pastor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos traz revelações tão profundas. E nós queremos, nesse momento, mais uma vez, pedir a direção do Espírito Santo para que, ao mergulhar na Tua Palavra, a gente encontre os tesouros preciosos que o Senhor promete nos revelar. Que, nesse momento, o Senhor oriente esse estudo e que a gente cresça e que todos aqueles que estão assistindo o programa, onde quer que eles estejam, que sejam abençoados pela influência transformadora do Espírito Santo. No nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. E eu já começo aqui com surpresa para os nossos jovens queridos que estão acompanhando a gente. Você sabe que o programa Código Aberto, ele se pauta num guia de estudo da Bíblia. É um guia trimestral, a gente chama de temporadas. E nessa temporada estamos discutindo e sonhando com os ensinos de Jesus. E, querido jovem, participe dessa campanha mundial de estudo da Palavra de Deus que a gente apresenta aqui no Código Aberto. Também, olha só, presente especial para o nosso telespectador jovem, está aqui, o estudo bíblico. Esse estudo bíblico, jovem, é gratuito. Eu vou repetir para você que não entendeu ainda. É só você entrar nessa página que aparece agora na sua televisão e você se cadastrar, mandar suas informações. Existem algumas perguntas acontecendo para você participar do Código Aberto. Você pode pedir esse estudo. E a produção acaba de me informar uma surpresa. Se você responder as perguntas que estão nesse estudo e acertar pelo menos 70%, olha aí, Mara, que bacana, 70% você vai ganhar um CD duetos da gravadora Novo Tempo. E agora eu gostei também, Rochel, porque eu também quero. Dá licença, eu vou ali responder. Pois é, e a gente que estudou essa lição, é só entrar ali e responder, acertar 70%, você ganhou grátis. Grátis é o estudo e grátis vai ser também para você esse CD que a gente faz com carinho aqui na gravadora. Só para você saber, querido jovem, a Rede Novo Tempo de Comunicação, ela anuncia a volta de Jesus através da rádio, através da televisão, através dos nossos materiais de gravadora, através da internet. Olha, pastor, jovem não pode dizer que não tem acesso à verdade, não é verdade? A gente tem tantas ferramentas, é só querer. Usar, pastor, só querer usar, só curtir e acompanhar. Por isso eu desafio você. O Código Aberto não é o programa de uma lição. O Código Aberto é o programa do estudo da Bíblia. A gente sempre diz aqui que é um jeito revolucionário de estudar a Palavra de Deus com os jovens, para que você fale com a gente e convide os teus amigos para participar com a gente. Vamos começar o tema de hoje, não é por acaso que é da produção, filma aqui que eu estou com este vulto ao meu lado e a gente fez isso de maneira proposital, porque você vai entender qual é a razão do estudo dessa semana. Queridos convidados,
Vocês já estão entendendo por que tem esse pano vermelho em cima desse vulto. A gente vai pedir agora para a nossa professora madrinha, Sabrina, abre o assunto para a gente e fala para nós qual que é o estudo dessa semana e por que eu estou com essa ilustração aqui do meu lado. É com você, Sabrina. Todos nós temos ou tivemos um professor favorito, alguém de quem nós nos lembramos com muito carinho e procuramos imitar. Geralmente, esse professor não é escolhido pela capacidade acadêmica, mas pela sua capacidade de se relacionar com seus alunos. Alguém próximo com quem podemos compartilhar nossas ideias, nossos sentimentos, alguém que nos ajuda a escolher até mesmo a profissão ou o cônjuge. Esses professores são queridos e geralmente imitados no seu jeito de falar, de agir, de se vestir. Quando Jesus veio aqui à Terra, ele tinha a importante missão de nos mostrar quem é o Pai. Ele não podia fazer isso de uma forma teórica, por isso ele sujou as suas mãos, ele se envolveu em nossos problemas, ele chorou com as nossas tristezas, ele se tornou um de nós. Ao fim de 3 anos e meio, ele perguntou aos seus alunos, aos seus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Essa é a pergunta mais importante. Durante essa semana, você vai ouvir e aprender ideias que vão lhe ajudar a ter em mente quem é Jesus. Mas a pergunta, na verdade, é pessoal. Para você, quem é Jesus? Valeu, Sabrina, e é por isso que eu já estou com a minha Bíblia aberta, Mara, num texto especial que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Olha só, Rebeca, Mateus 16, 13, Jesus, indo para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, uma pergunta épica que Cristo fez, né? Vem cá, o que o povo diz ser o Filho do Homem? Rochael, o que o mundo hoje fala de Jesus? O mundo fala tantas coisas de Jesus, né? Confunde tantas as coisas de Jesus. Quando vai falar do nascimento dele, mistura com Papai Noel, mistura com tantas crenças, tantas coisas. Utilizam como amuleto, utilizam como respostas por ganância, ou respostas para medos, ou respostas para culpas. Então, as pessoas utilizam Jesus de maneira, às vezes, para te culpar, ou para te colocar medo, ou para te jogar ganância. De muro a muleta. De muro a muleta. Tudo, né? Na morte dele, confunde a Páscoa com o coelhinho da Páscoa. Então, assim, a criança não sabe se Jesus morreu, se o coelhinho da Páscoa levou um ovo de Páscoa. Confunde as coisas e é uma estratégia de confusão do Filho de Deus, de Cristo, né? Quem é ele? Essa pergunta ainda fica até para as pessoas que acham que o conhecem. Sem dúvida. Rebeca, não é por acaso que eu estou com esse vulto ao meu lado, representando o assunto dessa semana, Jesus. Jesus pode ser para muitos algo difuso, nós queríamos revelar com a lição dessa semana Jesus. Quando Jesus olha para os discípulos e diz, tá, o que o mundo da psicologia está definindo que é Jesus? Olha, Jesus ele está começando a ficar cada vez mais presente no mundo da psicologia, porque as pessoas estão começando a entender o poder da oração, o poder de se referir a alguém que você acredita que tem poder sobre as coisas que a gente não tem, porque nós, seres humanos, nós somos limitados. E hoje se aceita que quando você acredita num ser superior, alguém que tem controle sobre a sua vida, coisas que você não pode controlar, uma doença, um vício, um problema de saúde mental que você não ocasionou, aconteceu com você, e você se referir a esse Jesus, que pode todas as coisas, isso é um poder incrível na sua vida. E você se mostra surpreso, né? Mas é algo muito recente na ciência e eu sou grata por isso, porque agora a gente pode falar abertamente, olha, acreditar em Deus faz bem, orar faz bem, confiar que Jesus pode mudar coisas que você não pode mudar, faz bem para a sua vida emocional. Pastor Tiago, você lida com jovens e você tem muitos projetos voltados para os jovens se engajarem em missão, em igreja, mas você também conhece jovens de outras áreas não tão religiosas. Diz para mim, o que a moçada está falando no mundo aí quando o assunto é Jesus? Tem o raio-x de um Jesus que não quer dizer que tem que ser o certo ou da Bíblia, mas o que a galera fala quando o assunto é Jesus? Jesus, para muitos, ele se tornou simplesmente um líder revolucionário, um revolucionário do passado, e é muito comum nos meios acadêmicos, alguns até fazerem paralelos de Jesus com algumas figuras fortes do socialismo, né? Jesus como esse revolucionário político. Jesus tinha ideais políticos bacanas pelos quais lutar. Alguns veem Jesus realmente como alguém que funcionou na época dele, mas não funciona mais hoje. Eu acho que, ultimamente, quando eu olho para
para o cenário todo, eu vejo uma moçada pensando em Jesus como alguém que ficou na história. Um personagem relevante para aquele momento, para aquela época, tem lições para nos ensinar, mas existem outros personagens mais relevantes para a gente hoje. Jesus, longe de ser um ser pessoal. é um personagem da história. Maranata, andando pelo mundão afora, de Europa à Arábia Saudita, Jesus, o que o mundo fala dele? É exatamente o que o pastor Tiago acabou de dizer, né? De forma geral, eu acho que as pessoas enxergam muito Jesus como um líder que foi muito importante, que teve o seu papel na história, mas não o enxergam como mestre, como filho de Deus. E isso é um ponto muito interessante, porque assim, na maior parte dos países onde você vê que a maior parte da população é cristã, eu enxergo que as pessoas veem Jesus como uma pessoa que soluciona problemas. Ok. Digamos assim. Eu tenho muitos problemas, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar Jesus. Eu estou com problema de saúde, estou com problemas financeiros. É um remédio. Exatamente, Jesus como remédio. E aqueles que não conhecem e não vivem esse cristianismo, por mais superficial que seja, enxergam Jesus simplesmente como um personagem importante da história. Gosto de pensar. Remédio, personagem, Gênio da Jesus lâmpada. pode ser uma boa plataforma política, Jesus pode ser moda, Jesus pode ser um nome que está viralizando na web, Jesus para o jovem pode ser uma palavra que você fala no momento de desespero, pode ser um jargão. É diferente e difuso o Jesus de hoje em dia. Mas daí venham comigo ao versículo seguinte, pulando um. Versículo 15 de Mateus. Aí Jesus se volta para os discípulos, Rebeca, e fala assim, tá bom, o mundo fala tudo isso. Agora, e vocês? O que é que vocês falam do que eu sou? E agora eu começo por você, Rebeca. Jesus para você. Jesus é o meu bálsamo. É quem eu confio, é quem me entende, porque hoje eu sei que o poder do grupo existe porque existe uma semelhança. Eu aprendi isso, que os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles funcionam porque eles têm algo em comum. E Jesus, muitas vezes, ele é para mim essa coisa, eu tenho algo em comum. Jesus veio nessa terra, ele foi ser humano, ele foi tentado. Quando eu estiver me abrindo com ele me entende num nível que ninguém me entende, porque ele sabe o que está no meu coração, ele já viveu muito do que eu já vivi. Então, é um melhor amigo que vai saber se colocar no meu lugar e me entender como ninguém. Maravilha. Suzane Hirley, você mesmo. Vamos lá. Produção, vamos para lá, que a Suzane está ali, música, você vive a música, a arte, o sentimento musical. O que para você é Jesus? Primeiramente, para a gente que trabalha com arte, a gente acaba se tornando mais sensível a algumas coisas, né? Então, tendo Jesus como um amigo, como a Rebeca comentou, como uma pessoa que me entende, eu considero também ele como uma pessoa que me inspira. Então, a partir do momento que a gente tem um relacionamento diário, onde a gente começa a se conhecer mais, quando eu começo a conhecer um pouco mais o caráter de Cristo, e tento repetir esse caráter na minha vida, tento me aproximar mais a ele. Eu sei que é difícil porque minha natureza me inclina para outro caminho, né? Me inclina para seguir um caminho que não é o caminho que o Senhor quer para a minha vida, né? Mas eu vejo assim, Jesus como uma inspiração, um ser onde eu quero me espelhar, onde eu quero me tornar pelo menos um pouquinho parecido com ele. Tá não sei bom. acho que eu não vou conseguir nessa terra, só no céu, mas ele é a minha inspiração. Hein, Mara, num tweet, objetivo, 140 caracteres, Jesus para você. Jesus, para mim, é meu melhor amigo. Melhor amigo. Melhor amigo. De fato, assim, eu tenho sentido cada vez mais Jesus próximo. Não importando as situações, sejam elas muito difíceis, como quando a gente teve a oportunidade de fugir da guerra do Congo, ou em momentos onde eu simplesmente estou saindo da minha casa para ir trabalhar, eu posso conversar com ele, falar com ele e ter ele ao meu lado em qualquer momento. É meu melhor amigo. Código Aberto é um programa semi-ao vivo, a gente aqui não volta, não para e continua. Agora você me deixou curioso sobre essa guerra no Congo. Teus pais são missionários, né? Meus pais foram missionários Tá. na África durante 18 anos e a gente teve a oportunidade de realmente vivenciar milagres diários na nossa vida. E a Guerra do Congo, fugir da Guerra do Congo em 1998, foi um desses pontos. Então, isso tornou assim, algo muito interessante, entender a presença de Cristo, de Jesus, Você com cada um de sentiu nós. de maneira física. De maneira física, exatamente. Em grandes ou pequenas situações. Já teve algum momento, algum de vocês, que já teve uma experiência assim, de um Jesus físico do lado, em algum momento que você percebe realmente é quase palpável, quase de encostar num Jesus, no momento que você está passando? Já tive grandes diálogos assim muito profundos com Cristo, assim, de travar diálogos muito fortes assim com Cristo. Você já lutou com Deus? Já Ah, algumas vezes. E quem Algumas saiu ganhando? canções minhas,
Eu sempre ganho, né? Porque Ganha perdendo, inclusive, né? Não tem como perder com ele, né? Eu sempre ganho, não que ele perca. Sim. Nós sempre ganhamos. Bacana, gostei. Nós sempre ganhamos, porque ele vence e eu venço, porque minha luta não é contra ele, É com ele contra as com trevas. ele, é com ele, do tipo, me socorre, vem cá, eu tô brigando, vem cá, e ele tá aqui me carregando. É como o cara que tá afogando, brigando com o cara que tá puxando ele, né? É. Então, quem é que ganhou aí? Se eu perder, se ele perder, eu perco. Bom, para Ele só perde esclarecer quando eu bastante para o perco, nosso né? jovem o que nós vamos estudar essa semana, é bacana você saber que no nosso guia, de cara a gente vê esse Jesus que para o mundo é um vulto e que para nós tem vários aspectos, e a lição já começa com duas terminologias que a própria Bíblia usa para Jesus. Mais de 80 vezes ele é chamado de Filho do Homem. E não poucas vezes também ele é usado como Filho de Deus. Eu queria abrir agora dois momentos. Começo com Filho do Homem e passo para Filho de Deus. O que para você significa, Rebeca, a expressão Filho do Homem para Jesus? É o que eu estava falando da minha experiência com ele. Eu entender que ele veio para essa terra, ele se fez um homem, se tornou carne, ele tem carne e osso como a gente, ele sofreu fome, ele cresceu, ele teve a experiência de ter exemplos na vida dele. Então, ele é um Jesus humano que tem tudo a ver comigo e que eu posso me identificar. Você sabe que às vezes a gente higieniza ou esteriliza a visão de Jesus? Eu gosto de algumas literaturas que humanizam mais do que nunca, não é rebaixar, mas a gente não pensa muitas vezes num Jesus suando, num Jesus machucando o pé, Exatamente. num Jesus lavando o pé porque estava com pó, num Jesus sentindo uma ardidura na cabeça, ou sentindo uma vontade de coçar, No deserto, ou cansaço, o sol batendo forte, todo fome. mundo com cheiro ruim e Jesus cheirando na jasmim. Não, Jesus não tinha, era um ser ectoplásmico, né? Era um ser metafísico, era um ser quase fantasmagórico. Todo Gente, mundo roncando de fome, Jesus numa boa. pois é importante nós entendermos, e eu acho que isso é um choque para algumas culturas, quando você pensa num Jesus físico, um Jesus que machucava o dedo, um Jesus que sentia fome, que embaralhava o cabelo, um Jesus que piscava, isso é estranho. Tanto é que é um Jesus que sangrou e um Jesus que morreu. Nada mais humano do que isso. Com certeza. De fato, é muito complicado exatamente pela divindade. As duas coisas estavam juntas, né? Então, às vezes, a gente enxerga Jesus assim tão poderoso, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que fez tantas coisas, mas ele era tão humano a esse ponto, desses detalhes que você citou. Então, às vezes, eu acho que existe essa controvérsia e a gente precisa pensar nisso, porque Jesus passou exatamente por tudo que nós passamos. Foi tentado, só teve fome, cansaço, angústia, espirrava, tossia, dor de cabeça, enfim, tudo exatamente como nós Peço sentimos. todo o respeito a você, telespectador. Nós não estamos aqui sendo desrespeitosos, mas apenas provando para você de que um Jesus humano é um Jesus que se identifica. E eu gostaria que, para se identificar comigo, tivesse, às vezes, a pele, a fome e o suor que eu sinto também. E pensar num Jesus humano que não sinta essas coisas, então ele não foi humano. Não foi humano. Como é que seria um substituto para nós? Como é que ele pode ser humano se ele não tem o mínimo que um ser humano tem, as mínimas dificuldades? Porque se ele é humano, então ele é humano em todas as coisas, ele é humano, um completo humano. E ele foi totalmente humano, né? Claro que a gente não desrespeita, não deixa de ser divino, a gente vai falar disso depois, mas ele era humano, ele era o Filho do Homem. Interessante pensar que, por exemplo, Paulo fala de Jesus e a expressão Filho do Homem, na cabeça de Paulo, tem essa ideia dele ser um segundo Adão. Assim como Adão era humano, claro que Adão tinha, depois do pecado, viveu toda a experiência pós-pecado, mas Jesus é um segundo Adão, ou seja, é um humano. Foi feito, nasceu, pisou nessa terra como um homem. Bom, tem que chamar um intervalo, mas quero fazer uma votação aqui. Todos estão de acordo que Jesus era humano? Quero ver as mãos, sim ou não? Sim. Vamos lá. E os câmeras também concordam ali, ó? O Tuca, concorda? William, Bedak, tá aí, ó. Beleza, gente. Então, sem dúvida, aqui o estúdio entende que Jesus era humano. Só que agora eu vou chamar o intervalo, porque no próximo bloco é a pergunta que está do outro lado dessa pergunta. Jesus, Filho do Homem. E agora Jesus, Filho de Deus. Como é que a gente vai entender um Jesus que tão humano, suave, espirrava, e agora um Jesus que é Deus? Rápido intervalo. Essa dúvida você não vai ficar hoje, que nós vamos decifrá-la juntos e entender que Jesus é muito mais do que a gente pode imaginar e muito mais próximo do que você pode sequer sonhar.
Querido jovem, fica conosco, não zapeia não, rápido intervalo. Já já a gente volta no seu programa Código Amor Aberto. Que era no grego a expressão máxima usada para esse ser que nós estamos discutindo aqui. Falamos no primeiro bloco que Jesus era homem, unanimidade do grupo, Jesus tinha que ser homem para se identificar com a minha natureza, com o meu jeito de ser e com meu cansaço. Agora, vamos lá, Fernando, Jesus é filho de Deus. Você acabou de falar que tinha que ser homem, espirrando, para a gente poder se identificar com ele. Mas agora o mesmo Jesus, filho de Deus, divino, como assim? Somente um Deus poderia dar a vida. Só quem tem vida em si para dar, que pode dar a vida. Como é que outro ser, que não um ser que pudesse dar a vida, e só um Deus, viria para morrer e dar a vida por mim? Né? Então, tem que ser Deus, 100% também. Vamos lá, Rebeca. Eu tenho uma citação Deus. aqui que eu gostaria de compartilhar, que vai de acordo com o que você acabou de falar. É de Jay Blanchard. O Filho de Deus tornou-se filho do homem, a fim de que os filhos dos homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Puxa vida. Olha que lindo. Bonito, né? Então a gente vê um Deus vindo, se tornando homem, para a gente poder fazer parte da família de Deus. E isso me toca muito. O que você acha disso, Mana? Concordo plenamente, citação linda, né? Que mostra exatamente isso. Não há forma nenhuma de haver salvação para o homem se um outro homem desse a vida pelo homem. Então, realmente era necessário que um ser divino, Cristo Jesus, o Filho de Deus, viesse a este mundo e morresse em prol dos nossos pecados. Agora, Jesus sendo Deus, não distancia de você? Não, Jesus sendo Deus não distancia exatamente por ele ter passado por tudo que eu estou passando. Exatamente esse fato de termos essas duas naturezas em Cristo, a divina e a humana aproxima Cristo de mim e a divina faz com que o seu poder seja suficiente para me salvar. Bacana. Bom, e agora eu vou pegar aqui meu cronômetro, porque eu vou dar mais tempo, mas não vou dar muito tempo, não. Vai ser assim uns 2 minutinhos no máximo. Pastor Tiago, um dos maiores questionamentos teológicos que existe é realmente o que nós chamamos de cristologia. Essa é uma matéria encantadora, sedutora, porque você mergulha em conhecimentos lindos para tentar decifrar de uma maneira muito fantástica a definição de Jesus, filho do homem, Jesus, filho de Deus. Inclusive, um dos grandes cristologistas que nós temos na nossa igreja adventista é o pastor Amin Rodor. Manda um abraço para ele, que escreveu a meditação matinal desse ano para milhares de pessoas. Está sendo uma bênção, uma inspiração. A gente toda manhã lê um pouquinho do conhecimento dele. Mas agora, Tiago, diga para nós, como adequar um homem e um Deus numa mesma pessoa, no mesmo corpo ou no mesmo quê? O que para você é Deus, homem, Deus? Em primeiro lugar, adequar Deus e um Deus e um humano numa mesma pessoa é algo impossível para a nossa compreensão. A encarnação é um mistério. O que a gente tem são informações que nos dão a ideia de como é que isso funciona. Durante a história isso tem acontecido e muita gente tem voltado a esse tema, tentado entender como Deus se tornou homem, como esse ser humano é ao mesmo tempo Deus, né? Jesus é ao mesmo tempo divino, ao mesmo tempo humano. A Bíblia fala dessa ideia, Jesus sendo humano e divino. Historicamente, a gente tem algumas tentativas e boa parte delas foram frustradas. Ário, né, com as ideias do arianismo, que é a ideia que Jesus não tinha como ser divino. Ele só foi humano, é impossível ele ser divino, era impossível um ser divino fazer aquilo que Cristo fez, viver como Jesus viveu. Então, ele não tem nada de divino nele, ele é um ser iluminado, e isso deu origem a alguns pensamentos que ainda são correntes em algumas religiões hoje. Fora o arianismo, a gente tem, por exemplo, a ideia que surge depois, que Jesus, na verdade, ele não se tornou humano, ele pareceu humano. Né? Os gnósticos tinham essa ideia no segundo século. Sim. A ideia que Jesus ele se fantasiou, o que faz a gente pensar que então Jesus viveu uma farsa. Né? Ele não foi humano, ele simplesmente se fantasiou de humano, ele pareceu humano, mas em nenhum momento ele se tornou. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê para as discussões hoje também que existem, hoje existem discussões ainda a respeito disso, o que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça. Em primeiro lugar, como eu disse, que isso é um mistério. A gente não vai conseguir alcançar a compreensão da encarnação. O que a gente pode ter a certeza pela Bíblia é que não teria como apenas um ser humano resolver o problema do pecado.
Se for possível para Jesus, simplesmente sendo humano, se ele é só humano, se ele conseguiu assim resolver o problema do pecado, então não preciso dele, eu posso resolver o problema do pecado. Se um humano resolve, então está tranquilo. Ele não tinha como simplesmente ser apenas Deus e resolver o problema do pecado sendo simplesmente Deus, porque havia uma acusação anterior sobre o caráter de Deus, sobre a justiça de Deus, e se só Deus pode vencer, se só Deus, então, apenas, se ele continuasse sendo apenas Deus e nunca se tivesse tornado humano, então a salvação nunca teria chegado ao nosso nível. Então, pensar em Deus, pensar em Cristo como sendo Deus e sendo humano, é pensar que Deus providenciou a forma exata e única para prover salvação para todos nós. Entender isso é outra história. O que a gente faz? Aceito. Jesus é 100% Deus, 100% humano, eu aceito isso. Se eu consigo explicar, se eu consigo entender a profundidade disso, a gente vai para o céu e fica lá estudando o resto da eternidade. E eu quero estar lá para isso, né? Gente, é importante demais, jovem, você entender essa paixão. Isso me envolve, isso me entusiasma quando a gente pensa nesse aspecto de Jesus. Até o nosso guia de estudo fala uma frase muito forte, dizendo: a divindade de Cristo é o fundamento da nossa fé. O que vocês acham dessa frase? A divindade de Cristo, ela é o fundamento da nossa fé. Não é uma coisa periférica, não é uma coisa desconsiderável, não é uma coisa relativa. A divindade de Cristo é o DNA da nossa fé que nos salva. E aí? É porque se ele morreu e não for Deus, então, de que vale ter morrido, né? Eu achei muito interessante a perspectiva dela, que ele veio à Terra para que eu pudesse ir ao céu. Ele se tornou terrestre para que eu pudesse me tornar celeste. É interessante essa perspectiva. E se ele não for celeste, como é que eu vou me tornar? Deixa eu puxar uma prática maior. Tem um jovem me assistindo, está com o seu notebook no colo, ou está assistindo pelo smartphone, numa televisão. Não sei como você está assistindo a televisão agora e o código aberto. Mas eu abro para você, a gente não discutiu isso aqui nos intervalos, não. Que conselho nós damos para um jovem, do que significa para a vida de um jovem que talvez pouco sabe de Deus, pouco sabe de Jesus, mas sabe muito de mundo, muito de frustração, muito de desilusão, e nós dizermos que tem um Jesus, homem e Deus, à disposição de cada um de nós? A questão principal para mim é que ele, sendo Deus, ele tem um poder que nenhum de nós temos, que é o poder de transformar a nossa vida, é o poder de cuidar da gente, o poder de controlar o que a gente não controla. E ele sendo homem, a gente pode se identificar com ele. Então, ele decidiu descer ao nosso nível. Tem um autor que ele faz a diferença. Por exemplo, você ser humano e se tornar uma formiguinha. E não chega nem aos pés do que Jesus fez por nós. Então, pense em alguém com esse amor, que desceu, virou a nossa humanidade, a gente perece, a gente morre. E ele morreu por nós, ele sofreu muito. Por quê? Porque ele quer salvar a gente. E ele está disposto 24 horas por dia, qualquer momento, para te escutar, para te dar um conselho, para te acalmar. Ele está disposto, e ele é sobrenatural, ele é Deus, e ele pode fazer coisas que você não pode fazer, que não estão ao seu alcance. Então, não tem problema que você está enfrentando, não tem dificuldade que você venha a ter, não tem desespero, erro que você tenha cometido, que ele não possa reparar, e que ele não possa entender, e que ele não possa ajudar. Isso tem a ver com um jovem envolvido nas drogas, na bebida, ou com um vício que ele não consegue se libertar? Eu tenho um conceito assim, pastor. Como é que eu explicaria para o senhor? Imagina que o senhor nunca tivesse experimentado o azedo, o sabor azedo, um sabor azedo. Como é que eu explico azedo para o senhor? Não tem como explicar azedo. O azedo, você sente na língua, não tem como explicar azedo. Assim também não tem como explicar Jesus. Então eu diria para esse jovem, assim, vai no Evangelho, abre sua Bíblia nos Evangelhos, na Mateus, Marcos, é um livro muito legal para você começar a conhecer Jesus. E lê, estuda e fala com ele, mesmo achando que ninguém está te escutando. Mas experimenta Jesus, e aí você vai saber o que a gente está falando, que de repente está falando aqui, você acha que é uma coisa etérea, muito viajante e tal. Experimenta conhecer Jesus, lê e conversar de repente com ele, mesmo achando que não está falando com ninguém. Experimenta. Eu acho que a gente falou na semana passada que a melhor forma de entender Deus é usar a ilustração própria bíblica de Deus como um pai. Agora, para a gente entender Jesus, qual seria uma ilustração bem específica para dizer assim, se Deus é como um pai, Jesus pode ser considerado como o quê? Bem prático para um jovem realmente, talvez pela primeira vez está assistindo a TV Novo Tempo e está ouvindo falar em Jesus. Para mim seria amigo. Amigo. Irmão. Irmão. Considerando que Deus é o nosso pai, Cristo é o nosso irmão mais velho, que veio dar a vida por cada um de nós. E eu acho interessante que de todos os milagres que Cristo já fez,
o principal deles foi perdoar pecados. E aqui o Senhor falou exatamente da questão de um jovem que, de repente, está numa situação crítica, que está considerando que foi longe demais. É exatamente a divindade de Cristo que permite que Ele olhe para cada um de nós com amor, perdoe os nossos pecados e nos dê a oportunidade de viver uma vida nova. Eu gosto disso. Fico E pensando para esse nessa jovem que moçada. não sabe o que é isso, para que eu preciso de perdão de pecados? O que é isso? Que sensação? Não preciso desse negócio de perdão de pecados, não. Desculpa fazer essa provocação, mas às vezes essa questão do Jesus perdoa pecados, para mim é um negócio meio etéreo também, meio assim. Para que eu preciso de perdão de pecados? Eu não peco, eu não sou legal, sou gente boa. Não tem isso, não. Mas Vai ser alguma coisa spoiler, no vai ser buraco- spoiler da outra lição, hein? Isso é spoiler da outra lição. Nós vamos discutir isso. Mas eu acho bacana discutir isso, porque tem jovem que Me não desculpa, eu percebe acho que é- o vazio que tem. Em algum Isso. momento, Fernando, não tenha dúvida, você pode estar feliz da vida, pode estar... Ficou aqui nessa televisão, e eu gosto no Facebook, porque eu não deleto ninguém, viu? Pode deixar a tua observação favorável, contrária. Eu leio todas as observações, e tem pessoas que são ácidas nas críticas ali, quando deixam um selfie do código, pastor, isso é balela, isso é bobeira, não creio nisso. Mas estão lá escrevendo, fico feliz. Continua escrevendo que não crê. Fica tranquilo, mas vai escrevendo, todo dia. Tá? Porque, veja, tem algum momento, Suzane, que o jovem se depara com um buraco. Um vazio. Tem algum momento que você Exatamente. olha no espelho e se pergunta, são as perguntas ontológicas. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Todo mundo em algum momento vai ter que responder isso, querendo ou não querendo. Aí você começa a perceber, mas e aí? E essas pisadas na bola que eu dei, que eu não vale mais nada? Entendi. Entra Jesus? O que você acha, Suzane? Eu acho que tem um vazio que a gente sente dentro da gente, no nosso coração, que só é preenchido realmente com a presença de Deus, de Jesus. E você só entende isso a partir do momento realmente que você conhece a Cristo, Que experimenta. que você experimenta Cristo no seu dia a dia, não só como um ser sobrenatural, não só como uma coisa teórica, mas como uma coisa prática mesmo. Física, E isso é difícil. amigo, Isso é irmão. difícil de você chegar nesse ponto, do seu relacionamento ser uma coisa prática, uma coisa íntima. A gente lê muito, né? A gente estuda, mas às vezes está ficando só na teoria e não na prática, na nossa vivência diária. E, Suzane, Então, Suzane, esse só vazio só é pegando preenchido com Cristo, eu acho. o gancho da Suzane. E aí você entende que você não está sozinho e mesmo que o fardo esteja pesado, Jesus pode carregar para você esse fardo. Amém. Então, não importa o problema que alguém esteja enfrentando, alguém que está assistindo a gente agora que está enfrentando, quando você começa a se aprofundar e você começa a entender o amor, a preocupação, a compaixão, a graça, você percebe que você não está sozinho e que Ele vai te ajudar. Então, não importa, é droga, é vício, que tipo de vício que seja, que tipo de problema familiar que seja, que tipo de abuso que seja, Ele vai aliviar nossa carga, Ele vai dar uma graça para a gente vai viver mais feliz, mais tranquilo. Por isso que ele é homem para se identificar, mas é Deus para nos ajudar. E creio Isso que é ele também incrível, é para o né? dia a dia também. A gente fala de problemas aqui, mas também é para o dia a dia, para eu comprar um sapato, para eu qualquer coisa. Gosto, porque se é um porque amigo ele e um caminho. irmão, com o irmão você brinca, com o irmão você Isso. até briga, você discute. Eu sempre Isso. gosto de usar uma expressão, lute com Deus, lute até contra Deus, mas nunca lute sem Deus. Com o irmão você luta, e a Bíblia mostra pessoas lutando com Deus, mas essa luta física demonstra a nossa vontade de conhecê-lo. Eu Isso acho é legal bacana. a metáfora do caminho, eu sou o caminho, né? Porque assim, eu sou a maneira como você anda, eu sou onde você caminha seu dia a dia, sua rotina. Entrega sua rotina para ele, né? Entrega seu caminho, entrega sua rotina, e eu sou o caminho. É esse Jesus prático. Pastor, e na lição vai chegando no final desse guia de estudo, falando sobre a missão de Jesus. Quando você não sabe para onde você vai, é porque estão te levando para lugar nenhum. Isso é frase que todo mundo usa para você ter foco, você ter plano, você ter horizonte, ter missão. Jesus tinha bem claro na mente dele qual era o objetivo dele nessa terra? Sim, Jesus era humano, mas era um humano com clareza de propósito incrível. Porque ele era Deus, ele veio sabendo o que ele tinha que fazer. Para quê? Ele veio, como ele mesmo disse, salvar o que estava perdido. Ele define a missão dele de várias maneiras, mas uma delas é salvar aquilo que estava perdido. Ele veio buscar as ovelhas perdidas e tudo mais. Mas eu gosto quando ele fala que ele veio revelar o Pai, como a gente falou na semana passada, na lição da semana passada. Ele veio restabelecer a ligação. Eu gosto da descrição de Paulo a respeito de Cristo, quando ele fala, nós somos justificados pela fé através de Cristo, e através de Cristo nós temos paz com Deus. Havia uma separação que foi feita entre Deus e o ser humano por conta do pecado, por conta da entrada do pecado. Jesus vem e restabelece esse vínculo. Jesus é o conciliador, Jesus é aquele que pega as duas partes que estão, não que Deus
virou as costas para nós, não dessa maneira, mas nós viramos as costas para Ele. Então Jesus é aquele que restabelece, refaz o vínculo. A missão de Cristo era providenciar esse reatar do relacionamento entre Deus e o ser humano. Os artistas são fantásticos, né, Suzane, para decifrar coisas em música, mas também em pinturas. E uma das cenas mais lindas que eu me lembro até hoje de uma figura de Jesus, mostrava um Jesus lá numa casinha no interior de Nazaré, entra um sol pela lateral, desenhando sombras na sala, e Jesus é uma criança, um bebezinho, brincando com alguns brinquedinhos de madeira. Só que é interessante que o sol, quando entra pela janela, projeta a sombra da criança. E a sombra da criança naquele tapete da sala é uma cruz. Para mim isso é muito forte, porque desde que Jesus nasceu, ele nasceu com um propósito. Imagine uma criança nascer literalmente para morrer. Jovem, essa é a nossa discussão de hoje. Jesus é essa pessoa, Jesus é esse ser, Jesus é esse Deus homem capaz de entender você em todas as suas lutas. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria desafiar você agora, pegar a sua rede social, entrar no nosso Face, deixa um comentário, deixa a tua reação, seja vivo para nós aqui no Código Aberto, porque faz bem para a gente interagir com você e entender o que você está pensando e entendendo do que nós estamos estudando. Curte a nossa página lá e no terceiro bloco, Rochelle vai estar ali junto com a Suzane, tem uma música especial para o Código Aberto e a gente continua nesse assunto fantástico de decifrar Jesus à luz da Palavra de Deus. Já já a gente volta no seu Código Aberto, nosso jeito diferente de estudar a Bíblia. Volta Código Aberto, terceiro e último bloco, e a gente continua aqui discutindo, sonhando e decifrando Jesus. Jovem, o que isso muda na tua vida? Tem que mudar tudo. Eu pergunto para você, é hora de você refletir mais do que nunca agora. Quem é Jesus para você? Repito para você, quem é Jesus na tua vida, jovem? E agora é hora de a gente falar menos e ouvir mais música. Rochael, além de nosso participante nessa temporada, você também é compositor, é músico, faz letras, é criativo na arte, né? Eu sou mais compositor. Eu gravei um disco com as minhas canções. Inclusive, eu estou tendo a honra hoje de estar comigo, tocando aqui comigo a Suzane Irne, né, que é uma das produtoras do meu CD, juntamente com seu esposo Felipe Valente, que produziram de maneira maravilhosa, uma amizade, me fizeram um trabalho que eu não tenho nem gratidão, como agradecer a Suzane e ao Fio pelos que fizeram por mim. E essa música? Essa música chama-se Homem Comum. Tudo a ver com o nosso estudo da lição. É um homem comum, o Cristo que tinha carne, e essa carne suja de humano, né? Ele tem também. E é Deus 100% e é homem 100%, é maravilhoso. Rochael, louve a Deus aqui no Código Aberto, que Deus te abençoe. Homem comum. Não se via beleza e nada em sua feição lhe chamava atenção. Era Cristo, um homem e Deus. Era assim como a gente brincava e cantava, comia com amigos, sentiu-se sozinho. Também teve medo, sorriu e chorou. Passa levando a poeira em seu caminhar e vai mudando as vidas de quem o busca. Larauê. Larawe, larawe, larawe.
voz carregada, já rouca, pedia ao discípulo amado: eu quero descanso, preciso dormir. Poucos minutos de sono, é logo acordado, o povo chamando, pedindo socorro, ovelhas perdidas, clamando: pastor. Passa levando a poeira em seu caminhar, vive e ensina o que é amar no chão da vida. Como é que pode o Deus tão gigante agir assim? Fez-se pequeno, um homem de carne igual a mim. Larauê, larauê, larirá, larauê, larauê. Não se via beleza e nada em sua feição lhe chamava atenção. Era Cristo, um homem e Deus. Maravilha, maravilha, amém. Isso aqui não é programa artificial para você, não estamos aqui encenando nada não, Código Aberto, é um programa sincero e com toda a transparência do nosso coração. Deus te abençoe, Rochael. A música transborda nos poros artísticos e a gente percebe você entrando numa dimensão artística e passa para a gente essa emoção. Você encontrar com uma letra que tem tudo a ver com o nosso tema. Eu olho para esse vulto ao meu lado aqui, jovem, começamos com isso e terminaremos com isso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É homem? É Deus? Isso é inexplicável, inadmissível para todos os mundos não caídos. E é um milagre. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero perguntar a você, Mara, quem é Jesus para você? Mais uma vez eu digo que Jesus realmente é o meu melhor amigo, aquele que está presente em todos os momentos da minha vida. E eu acho que tudo isso que Jesus fez por cada um de nós na cruz deve se tornar uma realidade a partir do momento que a gente resolve vivenciar Jesus em nós, estar em comunhão com Ele. Eu gosto muito de uma frase que diz que no coração de todo ser humano existe um vazio em formato de cruz. Então, realmente, às vezes a gente pode tentar encaixar qualquer outro tipo de coisa nesse lugar, nesse vazio que a gente sente. E só Jesus, só a cruz, só o sacrifício, só o amor de Deus pode preencher esse vazio. Então, que realmente Jesus seja o nosso melhor amigo, que esteja conosco nas situações adversas, nos momentos bons, momentos descontraídos, que Ele seja realmente tudo em todos nós. Fernando Rochael já cantou, mas agora em poucas palavras, o Jesus que acompanha a tua vida, tuas lutas, teus segredos, o Jesus que você quer encontrar no céu. Quem Ele é para você? Ele é a minha referência do que eu preciso ser. Ele é o meu amigo que eu sempre quero ter. E Ele é meu Deus, que sabe o que eu sou e é também como eu sou. Humano, carne, apesar não, sendo, acima de tudo, Deus. Então, é como se Ele fosse o braço que me puxa a todo instante e a minha referência para onde eu preciso ir, para onde eu preciso ser. É uma grande referência para mim. Rebeca, Jesus. Ele não é somente
a minha maior referência. Ele é quem eu quero espelhar e eu quero poder ser um instrumento dele, ser quem as pessoas veem quando elas olham para mim. Eu quero ser o reflexo de Jesus, porque se eu puder ser esse meio de comunicação das pessoas de Jesus, elas vão ter uma vida muito mais feliz, porque elas vão experimentar o que eu experimento. Paz, tranquilidade, confiança, uma vida mais tranquila, porque eu não carrego os fardos da minha vida sozinha, eu tenho alguém que carrega por mim. Amém. Que bênção, Rebeca. Mas agora olha para a câmera aí do Bedak e dá um recadinho para um jovem que talvez esteja nessa luta entre o bem e o mal e assistindo o Código Aberto ao Novo Tempo pela primeira vez. Jesus é a pessoa mais maravilhosa que você pode passar tempo e conhecer. Eu não sei o que você está passando, ninguém aqui tem ideia do que você está passando, mas Ele sabe todos os seus problemas, todas as suas aflições, Ele está 100% disponível para te ajudar, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Conte com Ele, conheça-o e Ele vai mudar a sua vida, eu não tenho dúvida disso. Amém. Esse é o Jesus que estamos discutindo aqui. Tem uma escritora do mundo evangélico chamada Ellen White, que para mim deveria ser o livro de cabeceira do jovem depois da Bíblia, um livro chamado Mensagens aos Jovens, que diz na página 138 o seguinte, presta atenção, jovem, muitos dos jovens serão voluntários em se postar ao lado de Jesus, o príncipe da vida. Se, porém, quiserem perseverar ao seu lado, precisam olhar continuamente a Jesus, seu comandante, à espera de ordens. Desde o começo do programa, jovem, estamos com esse vulto do meu lado e chegou o momento de nós tirarmos esse tecido para revelarmos Jesus. Mas nós não vamos fazer isso, porque não dá para te revelar um Jesus aqui num boneco que vai ser idolatrado como outras denominações fazem. Nós não reconhecemos isso como uma representação de Deus. Pelo contrário, jovem, isso aqui é apenas para nos dar uma ilustração do quão nós podemos nos aproximar de um Jesus único, de um Jesus real, e de um Jesus que vamos conferir realmente quando Ele voltar lá no céu. Aí eu fico pensando naquele comandante ao pé da cruz, que em Mateus 27, 54, ele olha para a cruz e possuído de grande temor, ele diz o quê? Verdadeiramente este era o Filho de Deus, Jesus, Filho de homem, Filho de Deus. Pastor, teu recadinho para os jovens. Para mim, de forma bem pessoal, Jesus é um universo de possibilidades. Abraçar a Cristo é abraçar coisas impossíveis. Eu não sei qual é o seu momento, não sei qual é a sua situação, não sei quais são os seus planos, mas lembre-se disso. Experimentar a Cristo é experimentar a possibilidade de olhar para o futuro e ver que coisas que estão completamente fora da sua capacidade estão dentro da capacidade de Cristo. Ele pode aquilo que você não pode. Ele completa aquilo que lhe falta. Amém. E que você se sinta satisfeito com Ele. Jovem, esse é o Código Aberto, um programa que a gente não vem aqui para dramatizar nada, mas vem aqui para olhar nos teus olhos e dizer, essa é a Novo Tempo, que tem mostrado para você o caminho da salvação. Nós começamos orando, pastor Tiago, eu gostaria de concluir com uma rápida oração. Você orou no começo, mas vai saber que jovem está nos assistindo. Alguma coisa me diz no coração, jovem, de que você não está por acaso assistindo a Novo Tempo exatamente agora. Deixa para a gente nas redes sociais a sua reação, por que você está assistindo, quem é Jesus para você. Pastor, talvez seja essa oração que vai mudar a vida de um telespectador jovem que está com a gente no Código Aberto. Ora para a gente, por favor. Querido Deus, nós acabamos de estudar um pouquinho sobre o ensino maravilhoso de Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, o nosso Salvador. E nesse momento, Pai, nós oramos aqui juntos por tantos jovens que estão acompanhando esse programa. E o nosso pedido é que eles sejam visitados por Ti nesse momento. Que se tem alguém se sentindo sozinho, que ele seja amparado por Cristo. Se tem alguém carregando um fardo muito pesado, que o Senhor se coloque ao lado dele. E que Cristo Jesus se apresente como aquele que também carrega os nossos fardos. Querido Pai, que todos aqueles, onde quer que estejam, que estão assistindo e acompanhando esse programa nesse momento, ouvindo talvez a primeira oração da vida, que nesse momento eles coloquem o coração em Tuas mãos e que o Senhor os abrace e que eles tenham certeza que Cristo Jesus estará sempre conosco, sabendo aquilo que nós sentimos, mas mais do que isso, nos levando a ter o nosso coração em sintonia com o Teu. Dá-nos a Tua paz, fica conosco, é no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso amigo, nosso irmão. Amém. Estamos acabando, jovem, o Código Aberto de hoje. E esse é um momento muito sério para você pensar no Jesus que nós discutimos aqui. Jesus Deus, Jesus homem, Jesus Salvador, Jesus que se identifica e um Jesus, querido jovem, que é a única razão da sua vida ser mais feliz.
Você não está por acaso acompanhando a Novo Tempo, você não está por acaso entrando no Face do Código, você não está por acaso sendo incomodado pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Entre em contato com a gente, aproveite a vida que você tem. E eu gosto de pensar sempre que o jovem tem muito mais do que nós temos. Talvez você tenha 15 anos, 20 anos, 30 anos a mais do que eu, e está assistindo esse momento, 30 anos para viver mais. Ou seja, eu já vivi mais do que você, jovem, você tem muito mais pela frente. Não estraga não, não perde a cabeça, pede perdão. O Cristo humano que morreu na cruz para nos salvar é o Cristo divino que morreu na cruz para te salvar. Isso vai mudar tudo na tua vida. Tem uma semana diferente. A gente vai ficar aqui orando por você. Nosso estudo da Palavra de Deus sempre é de maneira diferente. Eu fico feliz. Obrigado, Mara, pastor Tiago. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Fernando. Obrigado, Suzane. A gente fica aqui na saudade do próximo sábado. Eu quero, nesse último minuto que eu tenho, te lembrar. Nós temos o nosso encontro marcado no Facebook, no smartphone, no seu notebook, no seu computador, enfim. Entre lá agora e fale de Jesus para as pessoas, fale de Jesus para todo mundo, compartilhe o que nós colocamos ali. O recadinho do Selfie do Código é diário e eu leio todos os comentários exatamente para você entender, jovem, que esse não é um programa de televisão. Isso aqui é uma família de jovens revolucionando pelo bem. E quando dizemos que é uma revolução jovem, é porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar tudo e todos e para melhor e para sempre. Quem é Jesus para você? Para mim, perguntei para todos vocês, agora é minha hora de dizer para você, para mim Jesus é tudo. Jesus é esse amigo, Jesus é esse Salvador, começo, meio e fim, de um fim que na verdade é o começo do para sempre. Esse é o meu Jesus, que eu venho aqui para dizer, jovem, é o teu Jesus também. Deus te abençoe, super semana, caiu, levanta, pecou, pede perdão, se afastou, volte, não zapeia da Novo Tempo e não saia jamais das mãos desse Deus que sonha em tê-lo no céu. É para esse céu que a gente vai. E até o próximo sábado, 15h, nosso encontro marcado aqui no seu programa Código Aberto. Esse programa diferente, claro, descontraído sem dúvida, mas acima de tudo bíblico, no nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. Até o próximo Código Aberto. Tchau, tchau.